Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha sobre os discípulos, ou o discípulo. Eu quero dizer para os irmãos que há muitos anos atrás, no ano de 1700, um homem pregou o evangelho, estava pregando, e pregou para mais de 5.000 pessoas. E quando ele terminou a pregação, foi-lhe perguntado para ele: quantas pessoas você ganhou para Jesus? E ele, no momento, ele disse: só saberemos daqui a 5 anos. O que ele quis dizer com isso? Eu quero dizer para os irmãos que ele quis mostrar uma grande diferença entre a decisão que as pessoas tomam. Eu quero dizer para os irmãos que é um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas outra coisa é segui-lo. Eu quero dizer para os irmãos que os seguidores de Jesus são identificados como os discípulos em mais de 250 vezes. Mas o termo cristão, ele é mencionado apenas 3 vezes. Jesus ordenou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Está em Mateus 28, 19. Mas afinal, o que significa ser discípulo de Jesus? Vamos a algumas palavras. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que o discípulo de Jesus, ele deve nascer de novo espiritualmente. A primeira condição para alguém ser discípulo de Jesus é receber a salvação pela fé em Cristo. Você não pode ser discípulo dele se antes não o reconhecer como o único Salvador e Senhor da sua vida. Veja o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Está em João 10, 27, 29. Sem o milagre do novo nascimento, irmãos, ninguém pode se dedicar totalmente a Cristo. Não tem como. Segundo, o discípulo de Jesus deve crucificar o seu eu com as suas vontades. Jesus disse para os seus discípulos que, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Lucas 9, 23. Tomar a cruz, irmão, significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para atender à vontade do Pai. Significa que o nosso maior desejo não é para satisfazer a nós mesmos, mas agradar o nosso Senhor. Agradá-lo deve ser a maior motivação de nossas vidas. Jesus não mediu as palavras quando disse: quem não carrega sua própria cruz e não me segue, não pode ser discípulo. Lucas 14, 27. Eu quero dizer para os irmãos que o discípulo de Jesus, ele deve ser um eterno aprendiz. É a terceira palavra. Por definição, um discípulo é um estudante, é um seguidor de seu mestre. Um discípulo de Cristo deve se esforçar para aprender e aplicar os princípios do reino de Deus. Nós só podemos viver de acordo com o que sabemos. Quanto mais sabemos sobre o caráter de Jesus e seus ensinamentos, mais poderemos imitá-lo em sua conduta. Está em Filipenses 2,5. Diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, fomos chamados para agir como ele, ter o mesmo modo de pensar e desejar o mesmo destino eterno. 4. O discípulo de Jesus deve colocá-lo acima de tudo. A quarta exigência que Jesus fez a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade acima de qualquer ser humano. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tá? Lucas 14, 26. Essa passagem não diz que não podemos amar a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. A Bíblia deixa bem claro sobre as nossas obrigações com nossas esposas, maridos e filhos. Está em Efésios 5, 22, 25 e em 1 Timóteo 4, 8. Mas o que Jesus quis dizer é que o nosso amor por ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que nossa família não aprove isso. O nosso relacionamento com Cristo, irmãos, deve estar acima de nossos familiares. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes
criaremos inimizade com as pessoas ao nosso redor. Jesus não escondeu isso. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 15, 18, 19. Jesus chegou até a alertar sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por mim, minha causa, a encontrará. Mateus 10, 38, 39. 5. O discípulo de Jesus, irmãos, deve amá-lo acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está em Mateus 6, 24. Esse versículo parece fácil na teoria, mas na realidade que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais. Por isso ele disse: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Jesus não quis dizer que para sermos discípulos devemos vender tudo o que temos e viver sem um centavo no bolso. Ele estava falando em relação ao coração nosso, ao habitar nosso. Como é difícil, Jesus diz, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Está em 1 Timóteo 6, 9 e 10. E ele continuou instruindo aqueles que eram ricos em bens materiais para serem ricos em boas obras e não confiar na incerteza das riquezas. O discípulo de Jesus, irmãos, ele deve dar frutos. É o sexto. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Está em João 12, 24 e 25. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Apenas um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para a vontade da carne está pronto para ser usado por Deus e com isso dar muitos frutos. Que você possa tomar uma decisão hoje para que a vida que Deus sonhou para você, ela se torne real. Aleluias.